Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Como é maravilhoso ter vocês. Eu animo vocês e vocês me animam muito a ler a Bíblia todos os dias. Hoje é dia 31 de maio de 2022, último dia já do 5º mês do ano de 2022. Daqui a pouquinho já é metade do ano. Hoje nós vamos começar com a nossa porção que Deus nos dá, que está no Salmo 119, a partir do verso 129. E hoje nós vamos até o 152. É um salmo que fala sobre a excelência da palavra de Deus e começa assim, nesse trecho. Os teus testemunhos são admiráveis. Por isso, minha alma a eles obedece com alegria. O que está falando aqui? Só nesse comecinho está falando que o que Deus faz é admirável, é esplendoroso. Sabe por que às vezes nós não achamos que é admirável, que é esplendoroso? Acabou de sentar uma pombinha aqui perto de mim. Por que isso não é admirável nem esplendoroso? Porque nós não olhamos mais para essas coisas. Nós não dedicamos mais 1 milésimo de segundo para admirar as maravilhas que o Senhor faz. Nós nos acostumamos. É como aquela mãe que todas as manhãs prepara um cafezinho da manhã bem gostoso para você. Você não acha isso admirável, esplendoroso, porque a mãe faz todos os dias. Mas, um belo dia em que a mãe faltar, aí você vai dizer, como era admirável e esplendoroso ter a minha mãe todas as manhãs. Então, hoje, nós temos que ver os testemunhos de Deus como são admiráveis e esplendorosos, porque se nós não passarmos pela prova do dia do juízo, nós vamos apenas lamentar tudo o que nós tivemos hoje e não demos valor. Os seus testemunhos são admiráveis, por isso minha alma a eles obedece com alegria. A exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus ensinamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam sinceramente o teu nome. Firma meus passos em tua promessa e não permitas que mal algum me domine. Livra-me da opressão dos homens, para que eu guarde os teus preceitos. Que tua face se ilumine sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem torrentes de lágrimas por não se guardar a tua lei. Justo és, ó Senhor, e corretas são todas as tuas decisões. Promulgaste com justiça as tuas prescrições e com plena fidelidade. Meu zelo me consome, pois os meus adversários desdenham das tuas palavras. A tua promessa foi absolutamente comprovada e por esse motivo o teu servo a ama. Sou insignificante e desprezado, contudo não esqueci teus preceitos. Tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade. Sobrevieram-me angústia e tribulação, todavia teus mandamentos são a minha delícia. As tuas prescrições são justiça eterna. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Clamo de todo o coração. Responde-me, Senhor. Quero obedecer a teus decretos. Clamo a ti. Salva-me para que eu possa observar as tuas prescrições. Antes da aurora, me levanto para suplicar o teu auxílio. Em tua palavra deposito toda a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite a fim de refletir sobre as tuas promessas.
Ouve as minhas orações por teu amor leal. Ajuda-me a viver, Senhor, de acordo com as tuas ordenanças. Aproximam-se esses infames, meus perseguidores, que se afastaram da tua lei. Entretanto, tu estás perto de mim, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. De tuas determinações sei desde muito que as estabeleceste para todo o sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O Senhor sempre cita para nós a importância de obedecer a Ele. Como é que eu sei o que eu tenho que obedecer a Deus? Como é que eu sei o que Deus espera de mim? Lendo a Bíblia. A Bíblia contém as Escrituras, que são as mensagens que Deus deixou para nós. Então o Senhor sempre fala sobre obedecer, a importância de obedecer, não porque Ele deseja ser obedecido, mas porque Ele nos ama e através da obediência é que Ele pode nos abençoar. Então Deus não pode nos abençoar se Ele quiser, mesmo que a gente desobedeça? Não, não pode, porque Ele é justo, Ele só pratica a justiça. Ele tem um testemunho de justiça, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos a nuvem de testemunhas, nós temos aqueles que são rebeldes a Deus. Como é que Deus vai julgar o diabo se hoje ele julga injustamente os próprios filhos dele? Se Deus fala, meu filho fez isso de errado, mas eu não vou fazer nada contra ele porque ele é meu filho. Agora, o diabo fez coisa errada. O diabo, sim, o diabo vai pagar. Então, que justiça é essa? 2 pesos e 2 medidas. Por isso que o Senhor é sempre justo. O Senhor nos recomenda que obedeçamos a Ele, para que possamos ser abençoados. Outro item interessante que é sempre tocado, sempre que lemos, repare para você ver, é a idolatria, ou seja, estar buscando coisas que nos afastam de Deus, dando mais valor, mais tempo, mais atenção a essas coisas que ocultamente trazem outros deuses para as nossas vidas. E também os inimigos. O Senhor sempre nos fala a respeito dos inimigos. Os inimigos são seres espirituais que militam contra a nossa vitória e que muitas vezes usam seres humanos para nos atingir. E também temos inimigos seres humanos, pessoas que não concordam conosco, não gostam de nós, não importa. Existem inimigos, sim. Vamos agora para Provérbios. Hoje nós vamos para Provérbios 16, 12 e 13. Fala assim: a prática da impiedade é abominável para os governantes, porque com equidade deve ser estabelecido o poder. Olha aí, é o que nós acabamos de dizer. Equidade também é um dos pontos da justiça. Ser equível, julgar com equidade. Ou seja, ser imparcial. Imparcial é a pessoa que eu gosto, eu julgo da mesma maneira que a pessoa que eu não gosto. Porque a justiça independe de gostar ou não da pessoa. A justiça é, o que deve ser feito. Muito bem, vamos agora para o 13. Os lábios justos fazem a felicidade do rei e ele ama as pessoas que falam a verdade. Aleluia! Vamos para o Velho Testamento? Chegou a hora de saber o que está acontecendo com Davi e sua família. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 17, Uzai e a orientação de Aitofel. Vamos nos localizar primeiro. Quem é Aitofel? Aitofel é o conselheiro de Absalão. Absalão é o filho de Davi que quer tomar o trono do pai. Uzai
é o conselheiro de Davi. E agora Uzai está sendo espião de Davi. Ele está infiltrado dentro do palácio lá em Jerusalém, se fazendo de amigo de Absalão. Mas, na verdade, ele é um espião de Davi. E agora ele vai falar a respeito da orientação que Aitofel está dando a Davi. Aitofel aconselhou aconselhou Absalão sobre táticas de guerra, e Uzai vai falar agora. Aitofel pediu assim para Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e me lançar esta noite mesmo à perseguição de Davi. Atacarei o acampamento dele enquanto ele está exausto e sem vigor, e provocarei grande pânico entre todo o povo de Davi, e todos que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi, e farei que se volte para ti todo o exército dele. Afinal, é somente um homem que precisas matar, para que todo o povo fique em paz e te sirva. Por que Aitofel está falando Absalão? Deixa eu fazer esse plano, porque Davi vai estar muito exausto e sem vigor. Por quê? Por causa da viagem, da fuga. Eles estão fugindo de Absalão. Davi, todo o seu exército e todo o povo também, inclusive mulheres, crianças e tudo mais. Este conselho agradou sobremaneira a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Contudo, Absalão solicitou a Aitofel: consultai ainda a Uzai, o arquita, para que ouçamos também o que ele pensa. Então Uzai é o espião de Davi, que está lá se fazendo de amigo de Absalão. Uzai veio à presença de Absalão e Absalão questionou a ele: Aitofel deu-nos uma palavra de conselho. Devemos fazer o que ele recomendou? Ou você tem outra orientação para nos dar? Então Uzai falou: eis que o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. E Uzai prosseguiu falando assim, argumentando: tu bem sabes que o teu pai, o rei Davi, e a sua gente são guerreiros valentes e estão muito irados com tudo o que tem acontecido, assim como fica a ursa a que se tiram as crias. Teu pai Davi é um soldado experiente e não permitirá que todo o seu exército durma, nem passará a noite toda no acampamento. Agora mesmo já deve estar abrigado em alguma caverna ou em algum outro esconderijo. Se logo no começo houver vítimas do nosso lado, se espalhará a notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Então, até mesmo o valente, que tem um coração semelhante ao de um leão, perderá a coragem, porque todo o Israel sabe que teu pai Davi é um bravo e que aqueles que o acompanham o são igualmente. Eu, portanto, aconselho com toda a segurança que todo o exército de Israel, desde Dan até Berseba, se reúna em torno de ti, tão numeroso como os grãos de areia na praia do mar, e tu marcharás pessoalmente. Nós o acharemos onde quer que esteja refugiado e cairemos sobre o rei Davi como forte orvalho sobre a terra, e não deixaremos escapar nem a ele, nem a nenhum dos que o acompanham. Se o rei Davi fugir e buscar proteção em alguma cidade, todo o povo de Israel levará cordas para essa cidade, e com elas a arrastaremos completamente até o vale, até que não reste ali sequer um seixo, uma pedrinha lisa. Então, quando diz assim, mas como que o povo de Israel vai contra Davi? Nós temos que lembrar que o povo que está com Davi, fugindo com Davi, que acompanha Davi, é o povo da cidade de Jerusalém. Somente a cidade de Jerusalém. Lá,
Davi deixou só 10 concubinas, ou seja, 10 meias mulheres para cuidar do castelo, né? Então agora ele está só com o povo de Jerusalém, e todos os outros de Israel, todas as outras lideranças das outras cidades, das outras tribos de Israel, estão do lado de Absalão. Porque Absalão mentiu para eles, os enganou, os iludiu. Absalão e todos os homens de Israel exclamaram: o conselho de Uzai, o arquita, é de fato melhor do que o conselho de Aitofel, porquanto o próprio Senhor já havia decidido frustrar a eficiente estratégia de Aitofel, com o propósito de arruinar os planos de Absalão. Então Uzai revelou aos sacerdotes Zadok e Abiatar todo o conselho que Aitofel dera a Absalão e aos anciãos de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha orientado em seguida. E rogou a eles: agora, pois, enviai urgentemente esta mensagem até Davi. Vamos saber o que aconteceu no próximo áudio, porque Uzai ficava lá como espião, mas ele tinha os mensageiros que levavam o que ele queria contar até o rei Davi. Parte 2. Estamos em 2 Samuel 17:16. Uzai vai mandar os mensageiros levarem a notícia para o rei Davi. Agora, pois, enviai urgentemente esta mensagem a Davi e digam para ele: não fiques esta noite nos passos do deserto, mas segue imediatamente para o outro lado, para que não venham a ser exterminados o rei e todo o exército que o acompanha. Jonatas e Aimaas estavam aguardando a fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma criada ia até lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Então olha como é que funcionava todo esse esquema de espionagem, né, de Davi. Então eles tinham uma mulher envolvida, né? Essa mulher, entretanto, dessa vez um rapaz os viu e levou a notícia a Absalão. Então o que acontecia? Eles tinham uma criada, essa criada é que ia lá falar com esse contava para a criada ia, contava para esses dois iam e contava para Davi. Entretanto, o que aconteceu? Teve um rapaz que viu e levou a notícia para Absalão. Ao notar que eles estavam sendo delatados, os dois moços partiram apressadamente e chegaram à casa de um homem de Baurim que tinha um poço no quintal. Imediatamente desceram ao poço e a dona da casa colocou a tampa sobre a boca do poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Então esses dois mensageiros que iam levar a notícia até Davi foram vistos por um rapaz. E esse rapaz correu e contou para a guarda ou até mesmo para o próprio Absalão, né? A notícia chegou até Absalão. Você tem 2 espiões que estão indo levar as coisas para Davi. Então esses 2 espiões conseguiram fugir, correr apressadamente, saíram apressadamente e se esconderam no quintal de uma casa dentro de um poço. E a mulher cobriu o poço e pôs grãos para disfarçar. Mais tarde, os soldados de Absalão chegaram à casa dessa mulher e perguntaram para ela: onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher prontamente respondeu para eles: passaram pelo curral das ovelhas e se foram apressados em direção às águas do rio. Os soldados, no entanto, procuraram por toda parte e, não achando ninguém, voltaram para Jerusalém. Assim que os soldados de Absalão saíram, Aimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi: levantai-vos e atravessai rapidamente o rio, porque esse foi o conselho que Aitofel deu acerca de vós. Davi e todo o exército que o acompanhava
Puseram-se então imediatamente a caminho e cruzaram o rio Jordão. Ao raiar da manhã, não havia ninguém que já não estivesse em segurança do outro lado do Jordão. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou o seu jumento, montou no seu jumento e partiu para a sua casa na cidade. Pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Então a gente vê como era importante essa questão de honra, né, para Aitofel. Aitofel, ele era o conselheiro direto de Absalão. Então, quando Absalão não acolheu o seu conselho, acolheu o conselho de Uzai, o que Aitofel pensou? Minha carreira está destruída, Uzai vai tomar o meu lugar. Então ele ficou tão ofendido, tão magoado, se sentiu tão rejeitado, que se enforcou. Davi já havia alcançado a cidade de Maanaim, quando Absalão conseguiu atravessar o Jordão com todos os homens de Israel. Então a gente vê que Absalão está seguindo o conselho de Uzai, ir com toda a sua força militar atrás de Davi. O conselho de Aitofel era o quê? Eu mesmo vou, né, com poucos soldados, vou causar um pânico no meio do povo. Davi vai estar muito cansado por causa da viagem e eu vou matar só Davi. Aí todo o povo e o exército de Davi vai voltar-se para você, Absalão, e vai fazê-lo rei, vai confirmar o seu reinado. Mas aí veio Uzai, que é espião de Davi, e falou diferente, falou assim, não, o conselho de Aitofel não é bom não. É bom assim, ó, ele ir com toda a sua força militar, todos os soldados que você tiver, todos os líderes que você tiver, ir todos contra Davi e contra os que estão com Davi, porque são poucos. Então, Absalão achou realmente, é muito melhor. Eu vou com toda a minha força militar e com certeza nós derrotaremos Davi. Só que Davi foi avisado por Uzai, que Uzai avisou essa mulher avisou os dois mensageiros correram até lá. Então o aviso foi, atravessem o rio Jordão, porque Absalão está vindo com todos os homens para perseguir você aqui, do lado de cá do Jordão. Não imaginavam que ele iria atravessar para o outro lado. Então, Absalão havia nomeado Amasa, comandante do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem cujo nome era Itrá, o ismaelita. A mãe de Amasa era Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Joabe é quem? Joabe é o chefe do exército de Davi. Então, Absalão, o filho de Davi, tem que ter um chefe de exército também. Quem é esse para ele? Amasa, que é, na verdade, parente de Joabe, né? Primo de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Logo que Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e o gileadita Barzilai, da cidade de Rogelim, trouxeram à presença do rei Davi e de seu exército camas, bacias e diversos utensílios de cerâmica, além de grande quantidade de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, favas e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, porquanto sabiam que as tropas estavam exaustas, sedentas e esfomeadas em sua jornada pelo deserto. Então, assim que Davi ia chegando com aquele povo da cidade de Jerusalém, Deus ia levantando providências, né? Provisão para que eles fossem bem alimentados e bem cuidados. Olha aqui, observe que Deus mandou até camas para eles poderem descansar. Louvado seja o Senhor por suas providências. Amanhã nós vamos ver o que vai acontecer com Absalão, porque ele realmente vai ter um confronto com o exército pequeno que acompanha Davi. Vamos saber o que acontece amanhã
se Absalão se torna rei ou se é derrotado por Davi. Essa é a nossa porção do Velho Testamento. Eu espero que você esteja gostando de saber a história do rei Davi. De saber não, nós já sabemos, mas quando nós contamos de novo, nós entramos na história e assim nós somos encorajados por Deus. No Novo Testamento, nós estamos em João 19, hoje nós vamos a partir do 23, João 19, 23. Lembrando que eu uso a Bíblia King James atualizada. Muito bem, 19, 23 fala sobre Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Espera aí um pouquinho, tem coisa errada aqui. A gente tinha parado ontem. Ontem nós lemos João 19. Deixa eu olhar aqui o que está acontecendo. Espera aí. Nós vamos a partir do 19:1. Jesus é humilhado e espancado. Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus e ainda vestiram Jesus com uma capa de púrpura. Por que eles vestiram o Senhor com essa roupa vermelha? Para zombar dele, porque essa roupa vermelha era a roupa usada pelos soldados romanos. Eles se vestiam de um uniforme vermelho, um tipo de uma capa que era jogada por cima, né? Um pano vermelho. Então eles colocaram esse pano vermelho, que aqui está dizendo púrpura, colocaram no Senhor esse pano vermelho para zombar do Senhor, né? Para fazê-lo rei dos judeus. Quando fala aqui a guisa de ou melhor, aqui nos comentários da Bíblia, né, no rodapé da Bíblia, fala a guisa de um manto real, quer dizer, querendo fazer como se fosse um manto real, igual a um manto real, né? E quanto à coroa de espinhos que eles fizeram e puseram na cabeça do Senhor, puseram uma coroa de espinhos, existe até uma planta que se chama coroa de Cristo, né? E às vezes as pessoas pensam que daquilo ali que foi feito a coroa na cabeça do Senhor Jesus. Mas não foi, não. A coroa foi feita de ramo de tamareira. O ramo de tamareira, ele é flexível, mas tem espinhos que causam dores terríveis. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês poderem ver como é essa planta que eu falei, coroa de Cristo, que muitos pensam que foi essa que foi usada, mas não foi essa, porque não teria como você fazer dela uma coroa, ela é dura, né? O caule é duro. E vou colocar aqui também, olha só, o ramo de tamareira. Você vê como ela é flexível e tem espinhos pontiagudos que podem ser até venenosos, causar alergia, causam realmente muitas dores. Então, como você viu nas fotos aí que eu deixei, os espinhos, eles são diferentes, são grandes, são espinhos que chegam a ser tóxicos, são espinhos realmente que causam muitas dores. E aproximavam-se de Jesus e falavam para ele: "Salve, Rei dos Judeus!" E esbofeteavam o rosto de Jesus. Mais uma vez, Pilatos saiu e afirmou aos judeus: "Vede, eu trago Jesus à vossa presença para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que o possa condenar." Por que fala aqui que Pilatos saía à presença dos judeus? Porque os judeus ficaram lá fora, vamos dizer, entre aspas, ficaram na rua, né? Eles não podiam entrar no pretório, porque era a casa de Pilatos, de quando ele estava ali em Jerusalém, a casa que ele usava. Eles não podiam entrar no pretório, porque isso os contaminaria. E eles não podiam se contaminar, senão eles não podiam participar da festa da Páscoa. Eles não podiam se contaminar em ambientes romanos. Então Pilatos saía até a sacada e falava com os judeus que estavam lá embaixo.
Então, assim que Jesus veio ali para fora, usando aquela coroa de espinhos, usando a capa vermelha, Pilatos disse para todos: eis aí o homem. E quando eles viram Jesus, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram assim: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos contestou dizendo: leve Jesus vocês mesmos e crucifiquem você, porque eu não encontro nele nenhuma culpa. Então os judeus responderam para Pilatos: nós temos uma lei e conforme essa lei, Jesus deve morrer pela blasfêmia de ter se declarado filho de Deus. Entretanto, quando ouviu essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado e, voltando para dentro do pretório, interrogou Jesus: de onde você vem? Todavia, Jesus não deu resposta alguma para Pilatos. Então Pilatos advertiu Jesus: você se nega a me responder? Não sabe que eu tenho autoridade para libertar você ou então para crucificar você? Tenho poder para crucificar você? Então Jesus afirmou assim: você não teria qualquer poder sobre mim se esse poder não fosse dado a você lá de cima. Por isso, aquele que me entregou a você é culpado de um pecado ainda maior. Quando o Senhor fala assim para Pilatos, você não teria poder nenhum se não fosse dado lá de cima. É porque Pilatos, Jesus, é claro, entendendo tudo o que se passa no coração e na mente de Pilatos, Jesus sabe que Pilatos estava vendo que ele era um ser divino, ou que ele tinha características divinas. Pilatos estava vendo isso, porque os romanos, embora pagãos, eles tinham discernimento espiritual, porque eles seguiam muitos deuses, eles buscavam muito a espiritualidade. Então Pilatos viu em Jesus algo diferente, algo divino, algo espiritual. Então o Senhor diz assim para Pilatos: se não viesse lá de cima. Aí Pilatos entende que realmente há algo espiritual acontecendo ali. E aí o Senhor disse assim: por isso aquele que me entregou para você é culpado de um pecado ainda maior. Quem é que entregou ele para Pilatos? Primeiro foi Judas Iscariotes, que tinha um chamado para o sacerdócio, e depois foi Caifás, o sumo sacerdote maior de todos, né? O sumo nesse ano. Então, esses que tinham recebido a autoridade de Deus para serem sacerdotes, exercerem os sacerdotes, ou seja, receberam poder de Deus, usaram o poder de Deus contra o próprio Deus. É como se alguém põe um caseiro para atender o seu sítio, né? Põe um caseiro e fala para esse caseiro: olha, caseiro, eu vou te dar aqui essa arma, né? Tô fazendo um exemplo bem baixo, né, irmãos, para a gente tentar entender. Vou te dar essa espingarda aqui, caseiro, para você defender o meu território, defender a minha terra. E aí, um belo dia, quando vem o próprio dono do sítio, o dono da terra, o caseiro usa aquela espingarda contra o dono da terra. Dá para entender? Então, é isso que o Senhor está dizendo aqui. Eles usaram o sacerdócio, ou seja, eles usaram o poder de Deus para me entregar a você, Pilatos. Dá para entender agora, né? Usaram o poder de Deus contra o próprio Deus, para ferir o próprio Deus. Por isso que o Senhor disse aqui: o pecado que eles cometem é ainda maior do que o pecado que você comete, Pilatos. E desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Está vendo como Pilatos compreendeu que havia algo ali superior? Mas os judeus ameaçaram Pilatos. Falaram assim para ele: se você deixar esse homem sair livre, você não é amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César.
Então, César não é o nome de uma pessoa, César é um título, é uma posição. César é um poder também, né? Como se fosse rei. César é um título. Nesse tempo aqui do Senhor Jesus, o César, ou seja, o imperador, era Otávio Augusto. Depois de uns 30 anos depois da morte do Senhor Jesus, Otávio Augusto morreu, aí entrou outro imperador, ou filho dele, que era o César Tibério, né? Então, esse é o César. Então, o que os judeus ameaçaram, né? Ameaçaram, fizeram uma chantagem para Pilatos. Se você, Pilatos, deixar Jesus sair livre, nós vamos contar para o César, ou seja, para o imperador, o grande, a autoridade máxima que manda em você. Nós vamos dizer para ele que você deixou livre uma pessoa que se declara rei. E rei só tem um, que é o César. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora no tribunal e sentou-se no trono do juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta. Quando então Pilatos declarou aos judeus assim: eis aqui o vosso rei. Então Pilatos chama Jesus de rei por quê? Porque os próprios judeus é que disseram: se você libertar Jesus, nós vamos dizer para o imperador César Augusto que você está libertando uma pessoa que se declara rei. Jesus não se declara rei, então daí é que começou Pilatos a chamar Jesus de rei, rei dos judeus. Porque os próprios judeus disseram, né? Ele quer tomar o lugar do soberano, do César, do imperador. Então, os judeus exclamaram: a morte, crucifica-o. Então Pilatos perguntou para todos eles: devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Ah lá, então os judeus disseram: rei é um só, o grande imperador César Augusto. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Então eles deixaram Pilatos sem saída. Ou crucificava Jesus, ou ia ser entregue para o grande imperador César como uma pessoa traidora, ou seja, ele está a favor de outro que se diz rei, um chamado Jesus. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e levaram Jesus para fora. E assim, carregando a sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregar no alto da cruz com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Esse lugar onde Jesus foi crucificado, ele ficava num caminho de passagem, né? Num monte, e embaixo desse monte, no pé desse monte, era um caminho de passagem, como se fosse uma estrada por onde passavam as pessoas que chegavam ali naquele lugar, né? Em Jerusalém. Por que eles faziam isso? Porque era um lugar que todo mundo via, né? Um lugar de passagem que todo mundo via os crucificados. Os crucificados ficavam ali como exemplo para que ninguém desobedecesse, né? Sabendo que a desobediência levava à crucificação, que é a pior morte que existe. Então, Pilatos mandou pôr essa placa, porque Pilatos ficou bravo com os judeus. Os judeus, na verdade, ameaçaram Pilatos. Então, Pilatos, então eles consideram Jesus rei? Que Jesus pode pôr até o reinado do grande imperador César em risco? Eles o chamam de rei, assim como o imperador. Então, vamos pôr a placa lá em cima da cruz. Esse é o rei dos judeus. Então, quem considerou Jesus rei foram os próprios judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus
pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e na placa estava escrito em aramaico, em latim e em grego. Por que em 3 línguas, irmãos? Porque era o povo que passava ali por essa estrada, entre aspas, né, de onde se podia avistar a cruz. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos e falaram: não escrevas o rei dos judeus. Escreva assim: esse homem se dizia rei dos judeus. Todavia Pilatos asseverou: o que eu escrevi, escrevi. É como se Pilatos estivesse dando aqui um tipo de amém, né? O que é, assim é. Foi uma profecia, porque realmente Jesus era e é o rei dos judeus e muito mais. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram as vestes e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. A túnica, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Comentaram assim, uns com os outros: não convém rasgar a túnica, mas vamos decidir por sorteio quem vai ficar com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sortes pela minha túnica. E assim procederam os soldados. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse para sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Em seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado recebeu Maria como parte de sua família. Então você vê até nesse momento de alta dor, né? Nesse momento de flagelo intenso, o Senhor deu um lugar para Maria ser cuidada, sua mãe. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, falou assim: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre, colocaram na ponta de uma vara de hisopo e ergueram até a boca de Jesus. E assim que ele experimentou o vinagre, ele exclamou: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E porque era dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então para Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirasse os corpos deles das cruzes. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro homem que com Jesus haviam sido crucificados. Mas, quando se aproximaram de Jesus e viram que Jesus já estava morto, não quebraram as pernas dele. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. E aquele que a isso presenciou, disso deu seu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade para que também vós creiais. Quem que é esse? É o próprio João que está dizendo. Ele está dizendo: eu estou escrevendo isso, testemunho como verdade, porque eu vi de perto. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E mais ainda, como diz a Escritura em outra passagem: olharão para aquele a quem transpassaram. Vamos até aqui, amados irmãos,
e vamos meditar um pouquinho a respeito de tudo isso, tudo que o Senhor falou conosco hoje. Vou deixar para a sua meditação. Amanhã prosseguiremos e amanhã nós já vamos narrar essa história agora do sepulcro do Senhor Jesus. Fiquem bem e até amanhã, se o maravilhoso Senhor vivo para sempre assim o fizer.